Não muito diferente da vida real, no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, algumas das grandes casas de Westeros possuem um longo histórico de disputas e rivalidades. Desde a época dos primeiros homens, na Era dos Heróis, os pequenos reis brigavam com seus vizinhos para expandir os seus territórios, e essas lutas nunca pararam, mesmo com o passar dos séculos e com as mudanças políticas do reino. Na verdade, conforme o tempo foi passando, com novos reinos surgindo e caindo, algumas rivalidades foram ficando ainda mais intensas. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês algumas histórias das maiores rivalidades do mundo de Gelo e Fogo. E se você ama o universo de Game of Thrones e House of the Dragon, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. E vamos começar esse vídeo com uma das rivalidades mais antiga e mais conhecida de Westeros, a rivalidade entre os Starks e os Bolton. Ambas as casas, Bolton e Starks, são bastante antigas lá no norte. E, enquanto os Starks governavam de Winterfell como reis do inverno, os Bolton tinham seus domínios na região leste do território nortenho, onde governavam a partir do seu castelo, o Forte do Pavor, localizado na foz do Água Chorosa, que é um rio lá do norte. A rivalidade entre essas duas famílias data desde a época da Longa Noite, especialmente porque entre os reis nortenhos, os Boltons eram os únicos que realmente conseguiam competir com os Starks em relação a poder. E conforme os Starks decidiram ampliar os seus domínios, os Bolton travaram algumas guerras bem-sucedidas contra os Reis do Inverno, sendo que os reis Royce II e Royce IV conseguiram até mesmo invadir e saquear o Winterfell. Inclusive, a história diz que alguns reis Boltons chegaram a esfolar vários príncipes Starks ao longo dos anos, e eles costumavam deixar as peles dos Starks à mostras como decoração lá no Forte do Pavor. Mais do que isso, alguns reis vermelhos chegaram a usar a pele dos Starks como casacos. Isso é só um sinal que demonstra como havia um ódio profundo entre os reis vermelho e os reis do inverno ao longo dos séculos. Porém, mesmo sendo muito poderosos, os Boltons eventualmente foram obrigados a dobrar o joelho, justamente na época em que os Ândalos invadiram o território nortenho. Para expulsar os invasores, os Bolton se uniram aos Starks e assim eles conseguiram impedir o avanço ândalo no seu próprio território. Porém, a aliança custou caro e a partir dela, o último rei vermelho, o Rhaegar, o Caçador, dobrou o joelho para o rei Theon Stark, também conhecido como o Lobo Faminto. Apesar disso, a submissão não amenizou a rivalidade entre essas duas casas, e com o passar dos anos, os Bolton voltaram a se rebelar contra os Starks em pelo menos mais 4 ocasiões. A primeira delas aconteceu quando os Bolton se uniram à casa Grey Stark, que era uma ramificação da própria casa Stark e que ficava no domínio da região da Toca do Lobo. A rebelião, contudo, acabou dando errado e os Grey Starks foram extintos, com seu território sendo posteriormente cedido para a casa Manderly. Os Bolton então dobraram o joelho mais uma vez, sem sofrer grandes punições. Mais tarde, durante o reinado do Edric Stark, os Bolton se rebelaram outra vez e também, séculos mais tarde, eles voltaram a se rebelar, obrigando o rei Harlon Stark a cercar o Forte do Pavor e submeter os Reis Vermelhos novamente. Infelizmente, de modo geral, a gente não tem tantas informações sobre essas rebeliões e batalhas que houveram entre os Boltons e os Starks. O George R. R. Martin meio que só deu algumas pistas e só pincelou um pouco de toda essa história de rivalidade. Mas nós sabemos que numa dessas rebeliões, o filho do Rei do Inverno da época era um cara chamado Carlon Stark. E ele liderou as forças de Winterfell contra os Bolton e venceu. Pelo seu papel em finalizar a rebelião, o Carlon recebeu parte das terras dos Bolton e fundou sua própria fortaleza e sua própria casa. E assim surgiram os Karstark de Karholt. E aqui, para mim, o mais interessante é reparar em como essas histórias de rebeliões entre os Starks e os Bolton ajudaram a mudar a geografia política do norte e tiveram consequências reais para a história das Crônicas de Gelo e Fogo. Porém, é um mistério do porquê os Starks nunca extinguiram os Boltons se eles se rebelavam com tanta frequência. Como eu disse, o George R. R. Martin não aprofundou tanto nessa parte da história de Westeros e faz falta pra gente saber mais detalhes do porquê que os Starks nunca puniram mais forte os Bolton pelas suas rebeliões. De qualquer jeito, isso se provou um erro mais uma vez durante a Guerra dos Cinco Reis. Porque, embora o Roose Bolton fosse um grande aliado e um dos principais generais do norte,
Quando ele percebeu que o rei Robb Stark estava se afundando politicamente, o Roose não teve medo de trair o Winterfell, se aliar aos Lannisters e dar a facada final no reinado do Jovem Lobo. Por conta disso, atualmente na história, os Bolton governam o norte e legitimaram esse poder ao casar a falsa Arya com o Ramsay Bolton, Martell e Ironwood. E agora, do norte, vamos para o sul de Westeros para falar sobre a maior rivalidade da história de Dorne. Essa aqui é uma das rivalidades mais recentes da lista, já que os Ironwood e os Martell começaram a brigar após a chegada dos Rhoynares em Westeros, algo que aconteceu por volta de 700 anos antes da conquista. Na Dorne pré-Rhoynar, os Ironwood foram uma família antiga e nobre que chegou a governar metade do território dornês, enquanto os Martell eram donos de uma pequena porção pobre ali do leste de Dorne. Os Ironwood tinham o controle do importante caminho do Espinhaço, uma das duas passagens que dão acesso para Dorne, e suas terras eram férteis, arborizadas e cheias de minérios de ferro, estanho e prata, fazendo deles os mais ricos e mais importantes reis de Dorne. Os seus domínios também se estendiam desde o castelo de Will até as margens do rio Sangue Verde. Contudo, quando a princesa Nymeria se uniu ao rei Mors Martell, ela também trouxe para Dorne toda a expertise Rhoynar, que incluía melhores ferramentas, melhores armas e melhores armaduras. Além de ter um grande contingente novo de tropas, conforme o povo Rhoynar se uniu em casamento aos dorneses que estavam sob a tutela dos Martell. Isso aumentou muito a capacidade militar dos Martell como um todo. Portanto, foi a Nymeria quem declarou o Mors como príncipe de Dorne, e juntos eles iniciaram um processo que durou anos e ficou conhecido como Guerras de Nymeria. Os Nymeros Martell, que é o nome correto da casa, primeiro subjugaram seus vizinhos, que eram os reis menores, e só então avançaram contra as principais potências dornesas. Apoiados pelas casas Fowler, Tolland, Dany e Uller, os Martell passaram 10 anos guerreando contra os Ironwood, que por sua vez eram apoiados pelos Jourdain, Will, Blackmont e Corgyle. Eventualmente, no que ficou conhecido como a Terceira Batalha do Espinhaço, o rei Yorick Ironwood matou o Mors num combate singular. Mesmo assim, a princesa Nymeria seguiu liderando suas tropas no conflito, até eventualmente forçar os Ironwood a dobrarem o joelho, enviando o derrotado rei Yorick para a muralha. Desde então, a casa Nymeros Martell domina Dorne sem ter grandes oposições, embora anos mais tarde os Ironwood acabaram apoiando Daemon Blackfyre durante a rebelião Blackfyre contra a casa Targaryen, que era também apoiada pelos Martell. E mesmo com a derrota Blackfyre, os Ironwood iriam apoiar essa casa em mais 2 rebeliões, provando que ainda havia alguns ressentimentos entre eles e a casa Martell. Porém, no momento atual das crônicas, o único problema entre essas duas casas aconteceu quando o Edgar Ironwood encontrou o príncipe Oberyn Martell na cama com uma das suas amantes. Os dois então duelaram e o Edgar ficou ferido e acabou morrendo pouco tempo depois por conta dos ferimentos. O Oberyn então foi acusado de ter usado veneno na sua lança e precisou ficar exilado nas Cidades Livres. E o episódio concedeu a ele o apelido de Víbora Vermelha. Ainda assim, o príncipe Doran Martell conseguiu minimizar a situação, enviando seu filho, o Quentyn, para ser criado como um escudeiro e pajem do Lord Anders Ironwood. E atualmente essas duas casas estão bem alinhadas e estão em paz. 2. Targaryen e Blackfyre. E aproveitando que eu citei os Blackfyre, não dá para deixar de mencionar a rivalidade mais recente de Westeros, que fala da casa Targaryen contra a casa Blackfyre. Como vocês já devem saber, os Blackfyre são uma casa fundada pelo Daemon Blackfyre, que foi o filho bastardo do rei Aegon IV, o Indigno. O Daemon e outros grandes bastardos foram legitimados pelo rei durante o seu leito de morte, o que iniciou um clima de tensão em Westeros. Isso porque o herdeiro legítimo do rei, o Daeron II, foi aquele que conseguiu unir Dorne ao reino ao se casar com a casa Martell. Embora isso devesse ser um feito louvável, muitos nobres de Westeros não gostaram de ver o aumento da influência Martell dentro da corte de Porto Real e começaram a apoiar o Daemon Blackfyre como um substituto melhor ao trono. O Daemon, inclusive, era considerado um bom protótipo de rei, já que ele era um homem elegante, bonito, filho de uma mulher nobre, bem treinado e portador da espada Blackfyre, de onde ele tirou seu sobrenome.
Contudo, levou cerca de 10 anos após a morte do rei Aegon IV para que o Daemon Blackfyre finalmente entrasse em rebelião e reivindicasse o Trono de Ferro. A sua campanha foi apoiada por metade das casas de Westeros, embora esse apoio viesse na maior parte de pequenas casas do reino. Ou seja, as grandes casas, de um modo geral, ficaram a favor da casa Targaryen, enquanto vários dos seus vassalos acabaram apoiando os Blackfyre, talvez uma maneira de subir socialmente ao se rebelar contra os seus senhores. Dessa forma, as batalhas da rebelião aconteceram especialmente nas terras ocidentais e também na Campina, até que os dois exércitos principais de ambos os lados se encontrassem na Batalha do Campo do Capim Vermelho, lá nas Terras da Coroa. Nessa batalha, o Daemon Blackfyre e os seus 2 filhos mais velhos foram mortos, mas o seu principal aliado, o Aegor Rivers, conseguiu recuperar a espada Blackfyre e fugiu com o restante dos herdeiros e dos soldados do Daemon. Juntos, eles foram para Essos, onde formaram a Companhia Dourada e juraram voltar para Westeros para mais uma vez tentar tomar o Trono de Ferro. E de fato, ao longo dos anos, houveram mais 4 rebeliões, mais 4 tentativas dos Blackfyres em tomar a coroa para si. Mas todas essas rebeliões foram vencidas pela casa Targaryen, e todas elas tiveram consequências profundas para a política de Westeros. Porém, eu já tenho um vídeo aqui no canal bem completo explicando tudo sobre as rebeliões Blackfyre e tudo sobre as consequências delas, e esse vídeo vai aparecer num card aqui em cima para vocês. 3. Targaryen e Martell. E bom, só para não deixar passar, aproveitando que eu acabei de falar sobre os Targaryen e sobre os Martell, eu acredito que dá para dizer que outra rivalidade histórica de Westeros foi entre essas duas casas. Afinal, desde a conquista, os Martell se provaram os principais rivais da Casa do Dragão, resistindo completamente contra as tentativas de conquista que o Aegon fez ao longo dos anos. E, mais do que isso, sendo que os Dorneses foram os únicos que conseguiram infligir um golpe verdadeiro contra os Targaryen ao matar a rainha Rhaenys e o seu dragão Meraxes. E essa inimizade seguiu por mais 2 séculos, com várias tentativas dos Targaryen de conquistar Dorne de alguma forma. Porém, os Martell sempre resistiram e permaneceram insubmissos, imbatíveis e inquebráveis, conforme diz o seu lema. Eventualmente, contudo, conforme eu acabei de mencionar, o rei Daeron II conseguiu trazer Dorne para os 7 reinos ao casar com a princesa Mirya Martell, enquanto sua irmã, a princesa Daenerys Targaryen, se casou com o príncipe Maron Martell, acabando de vez com anos de rivalidade e unindo os Martell de uma forma definitiva com a Casa do Dragão. 4. Blackwood e Bracken. E por fim, a maior rivalidade da história de Westeros, os Bracken e os Blackwood. Ambas essas casas são das terras fluviais e as brigas entre elas são bastante antigas. Os Blackwood foram pequenos reis durante a Era dos Heróis e acabaram sendo derrotados pelos Ândalos durante o período das invasões. Ainda assim, os Blackwood mantiveram seu legado cultural e seguiram adorando aos deuses antigos. Ao mesmo tempo, os Bracken também eram reis menores durante a época da Era dos Heróis. E, mais do que isso, eles afirmavam que os Blackwood eram seus vassalos nessa época, que ficaram rebeldes e acabaram usurpando a sua coroa. Por isso, segundo os Bracken, todas as terras Blackwood pertencem a eles historicamente. E, sendo vizinhos, eles disputam várias localizações importantes das terras fluviais, como a região das Tetas, o Vale da Batalha e a vila de Fivela Negra. A rivalidade entre essas duas casas apenas cresceu, especialmente quando os Bracken cederam aos Ândalos e adotaram a fé dos Sete, enquanto os Blackwood se mantiveram fiéis aos costumes dos primeiros homens. Depois disso, ambas as casas continuaram guerreando e trocando insultos entre si, e basicamente, toda oportunidade que as duas famílias tiveram de tomar um partido na história de Westeros, elas optaram por ficar de lados opostos. Por exemplo, quando o rei Haren o Negro invadiu as terras fluviais, os Bracken apoiaram a sua campanha, enquanto os Blackwood lideraram uma resistência entre os senhores dos rios. Já durante a época da Dança dos Dragões, conforme a gente viu lá em House of the Dragon, enquanto os Bracken apoiaram o rei Aegon II, os Blackwood apoiaram a rainha Rhaenyra Targaryen, e eles foram fundamentais no desfecho da Dança dos Dragões. E depois desse período da dança, a rivalidade direta entre essas duas casas esfriou, mas eles continuaram tendo impacto político dentro do reino. Isso porque durante o reinado do Aegon IV, por exemplo, o rei indigno, o rei teve uma Bracken e depois uma Blackwood como amantes.
E não apenas as duas mulheres rivalizavam pela atenção do rei, como ambas tiveram também filhos bastardos que se odiavam desde a infância. O Aegor Rivers, filho da Barba Bracken, e o Brynden Rivers, filho da Melyssa Blackwood. Os dois garotos se odiaram por anos, e quando a rebelião Blackfyre começou, o Aegor Rivers apoiou Daemon Blackfyre, enquanto o Brynden Rivers apoiou o rei Daeron II. Inclusive, dá pra dizer que o ódio desses dois homens foi um grande combustível para a rebelião durar tantas décadas, e ambos foram consumidos por conta desse ódio. Contudo, atualmente nas crônicas, ambas as casas acabaram apoiando o rei Robb Stark como rei do norte e rei do tridente. Porém, os Bracken foram mais rápidos em cederem aos Lannisters e ajudaram o Sr. Jaime a capturar Solar de Corvabor, sendo que os Blackwood foram a última casa a se manter fiel aos Starks dentro das terras fluviais. E vale uma curiosidade que, apesar dessas duas casas terem todo esse histórico de rivalidade, um dos principais reis da história das terras fluviais, o Benedict Justman, era supostamente um bastardo nascido de uma união de um Bracken com uma Blackwood. Ou seja, quando essas casas em alguns momentos se uniram, eles tiveram bons resultados como um dos reis mais famosos aí da história da Era dos Heróis. 5. Valyria e Giscari. E só para finalizar o vídeo, eu queria citar, mais ou menos como uma menção honrosa, a rivalidade entre o Império Giscari e os Valyrianos. Antes de Valyria surgir, os Giscaris eram o maior e mais poderoso império de Essos. A sua sede era a cidade de Gis, que tornou o império uma potência econômica, militar e cultural. Porém, há cerca de 5.000 anos antes de Game of Thrones começar, os Valyrianos dominaram os dragões e iniciaram também um processo de fortalecimento econômico e militar. Isso fez com que Gis se sentisse ameaçada, e assim, os Giscaris partiram para cima da cidade franca de Valyria. 5 guerras grandes foram travadas entre os dois impérios, com todas essas guerras sendo vencidas por Valyria. Na última delas, os Senhores dos Dragões esmagaram as legiões de Gis, incendiaram as suas pirâmides e espalharam sal e enxofre pelos campos para que nada restasse do Império Giscari. Contudo, alguma coisa sobrou. Tanto que hoje as culturas Giscari se resumem nas cidades da Baía dos Escravos, Astapor, Yunkai e Meereen. E curiosamente, todas as cidades caíram diante de Daenerys Targaryen durante as histórias das Crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive, essa herança cultural é um dos motivos pelos quais os líderes dessas cidades resistem tanto contra o domínio da Daenerys, porque ela representa o sangue valyriano, que tem uma rivalidade histórica contra o sangue Giscari. Mas é isso, pessoal, esse vídeo aqui foi um vídeo que eu já tinha feito no canal e eu resolvi refazer ele, aproveitando aí House of the Dragon, que trouxe de volta a pauta da rivalidade entre Bracken e Blackwood. E eu não sei se eu esqueci alguma outra rivalidade da história de Westeros ou de Essos, deixem nos comentários caso eu tenha esquecido, quem sabe esse vídeo aí não gera uma parte 2. Mas é isso, também não se esqueçam de comentar qualquer outra coisa que vocês queiram comentar, também tô sempre aceitando dicas e sugestões para novos temas de vídeo aqui no canal, eu vou estar tentando ler tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e deixar o seu like, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.